E aí, pessoal, aqui é a professora Luísa. A gente vai falar de um assunto hoje delícia, que é o sistema cardiovascular com enfoque nos vasos, na vascularização. Ou seja, vamos entender todo o processo que envolve regulação de pressão arterial, certo? Então, seguindo, a gente precisa primeiro definir quais são as funções desses vasos, e a função básica é justamente condução de sangue para o corpo, e existe essa organização em questão de nomenclatura de acordo com a composição desses vasos. Se a gente pegar aqui o ciclo, seguindo a seta, o fluxo, a gente vê que o coração, ao bombear o sangue que já saiu dos pulmões oxigenado, ele vai bombear para uma artéria, né? A artéria aorta, ok? Então, bombeou para a artéria, essas artérias vão reduzir o seu calibre e aí recebe, né, o nome de arteríola, ou seja, uma artéria pequenininha, né? Meiga, singela. Então, arteríola, artéria, arteríola. Composição histológica, anatômica, mesma. A diferença é o calibre. Então, a arteríola é uma artéria de calibre reduzido. Seguindo o fluxo, a gente chega no nível de capilar. Capilar realmente é aquela estrutura mais delicada, né, que a gente vai ver daqui a pouco a organização. E é nessa zona aqui que, devido a essa delicadeza, é propício ter trocas, né? Troca de nutrientes, troca de gases, né? E troca também, né, recebimento, na verdade, de rejeitos, de metabólitos, de produtos metabolizados pelas células, certo? Seguindo os capilares, a gente tem a estrutura que seria as vênulas, como está indicado aqui, e depois vem as veias, né, até a nossa veia cava inferior ou superior, que vai drenar o sangue até o nosso átrio direito. Então, vênula também seria e possui a mesma composição histológica e anatômica de veia, só que vênula é uma veia pequititinha, né? É aquele negócio, João e Joãozinho, veia e vênula, beleza? Então, voltando aqui para capilar, vocês estão vendo que capilares é justamente nessa zona de encontro, né, entre o sangue arterial e o sangue venoso, que na anatomia chama anastomose. E aí, os capilares, seguindo, a gente vê que a organização deles é diferente. Enquanto os outros vasos, artérias e veias, possuem camadas, tipo cebola. Cebola tem camadas, artérias e veias têm camadas. Nos capilares não existem essas camadas. É uma única camada de células, células essas endoteliais, certo? Como é só essa camadinha, uma camada de células, isso facilita o que eu informei no slide anterior, que é a troca. Então, tanto vai ser permissível a saída de produtos que estão no sangue para as minhas células, assim como a entrada de produtos que estão nas células, né, dos meus órgãos, para o sangue, via capilares. E aí existem 3 tipos de capilares, deixo aqui a título de curiosidade, né, que a depender da demanda, necessidade de ser uma região que vai precisar de baixa permeabilidade e alta seletividade nesse trânsito de materiais, esses capilares eles vão ter, na verdade, vão ser específicos para cada determinada região, para demanda, né, pela funcionalidade dele. Colocando aqui como exemplo, um capilar contínuo que vai ter essa alta seletividade, ou seja, passa quem quer, né? Ele que diz quem entra, quem sai, aquele porteiro, aquele segurança de boate ferrenho, só vai passar o que ele quiser e acabou. Esse nível aí de capilar contínuo
é interessante ter essas estruturas, elas estão presentes próximo de neurônios. Então, região onde tem neurônio, geralmente os capilares vão ser contínuos, porque precisa de uma alta seletividade, certo? Assim como tem cada função aí de capilar fenestrado, o sinusoide. Mas o foco é a gente entrar na fisiologia, certo? Aí está a título de curiosidade, foi só para a gente ver que o capilar é uma estrutura frágil, e por ser uma estrutura frágil, vai ser aquele que vai sentir primeiro em um aumento de pressão arterial. Por quê? Se essa estrutura delicada, né, receber uma alta pressão, vocês concordam que vai ser mais fácil extravasar sangue, então tem a questão do edema, vai ser mais fácil eu provocar a morte dessa célula, necrose, né? Eu estou aumentando o estresse e o estresse vai ser nessa camada única de célula. Então a gente precisa ficar com essa informação. E a título de curiosidade, vocês estão vendo que existem 3 tipos de capilares, certo? Seguindo, vem nossas queridinhas, artéria e veias, com seus componentes específicos, né? Vale ressaltar o que precisa a gente fixar aqui nessa imagem, e aí vocês tomem nota, é que vai existir diferença entre componentes histológicos entre artéria e veia, sendo o característico aqui que só está presente na artéria, seria a lâmina elástica. Então vejam, acompanhem no mouse, quem quiser pode dar uma parada aqui, uma congelada no vídeo, e pode também pegar os slides que eu vou estar mandando, né, em PDF, então vai riscando, vai estudando. Vocês vejam que a lâmina elástica, ela está presente apenas na artéria, tanto na sua túnica interna, que é a primeira camadinha, quanto na túnica média, a gente tem lâmina elástica aqui, ó, em dobro na minha artéria. Já na veia, não tem isso, né? Além disso, se a gente for olhar aqui o músculo liso na túnica média, músculo liso a gente vê na artéria que é como se tivesse mais de uma camada, então é um tecido mais espesso, e a gente consegue até observar aqui do lado, ó, que tem mais de uma camada de células. E quando a gente chega aqui na minha veia, essa camada é mais fininha. Então, o músculo liso de uma artéria é mais espesso do que uma veia. Por que esse tipo de diferença? Por que existe essa diferença? Porque a artéria vai ser e precisa ser adaptada para receber altas pressões. E ela ter essa estrutura de lâmina elástica, nesse tecido elástico, garante o quê? Que a minha artéria trabalhe como um pula-pula, uma cama elástica. Ela vai receber pressão, vai ser tensionada e depois ela vai voltar ao seu diâmetro normal, fazendo um evento de mola e isso gerando pressão. É por isso que a minha artéria, ela pulsa, né? E o pulso tem a ver com a quantidade de sangue que está passando ali por aquela artéria. Então, a artéria, ela pulsa, a veia não. Então, pulsação a gente também vai aferir, a gente mensura nas artérias, certo? Outro ponto, antes de a gente seguir, é que na minha veia, a gente também tem essa estrutura aqui exclusiva, que são as válvulas, né? Que são responsáveis por segurar, era bom, segurar o sangue nos meus vasos, né? Nas minhas veias. Então, ela é como se fizesse compartimentos guardando o sangue venoso ao longo da minha veia. Isso é importante, esse papel é fundamental, a presença dessa válvula, porque se a gente parar para raciocinar em relação à veia, vai ter que retornar o sangue para o coração. É uma estrutura que não é uma estrutura pulsátil. Então, quem é que vai fazer com que esse sangue ele chegue no coração? Vai ser justamente os músculos que estão ali em volta, né? Que estão ali cobrindo e próximos das minhas artérias, das minhas veias, perdão. Então, o músculo, quando contrai, comprime a veia, comprimindo a veia, abre a válvula, abrindo a válvula, o sangue vai subindo.
e aí subir um estágio, não deu para subir todo, pelo menos fica guardado entre uma lacuna e outra separada por essas válvulas. E assim vai subindo aos poucos, né? Porque a tendência, caso não tivesse essas válvulas, era o sangue se depositar nas extremidades do nosso corpo. Então, a gente ficar com todo o sangue do corpo no nosso pé, ia ser um pezinho pequeno, né? Ou na nossa mão, né? Então, existem as válvulas para poder segurar esse sangue, e aí, a depender da demanda de atividade física, o movimento do corpo, realmente, a contração dos músculos, esse sangue, ele vai, esses músculos vão comprimindo a veia e esse sangue vai retornando aos poucos até chegar às veias cava superior ou inferior. No membro inferior, o músculo que tem a maior importância para esse retorno, para essa drenagem venosa, é o músculo gastrocnêmio, que é o músculo da nossa panturrilha. E aí no tórax vai ser justamente os músculos relacionados com a respiração, né? Porque no ato de respirar, a gente está aumentando o espaço da minha caixa torácica e assim acaba comprimindo as veias dessa região, certo? Sabendo dessas diferenças, a gente já chega na mira dos olhos, naquilo que a gente veio conversar, né, no nosso assunto principal, que é a pressão arterial. Então, pressão arterial é a força, ou seja, pressão exercida pelo sangue contra as paredes elásticas das artérias quando o coração se contrai. Então, aqui já está dizendo, pressão arterial está nas artérias. Vai ser a resistência que o meu sangue vai encontrar ao passar nessas artérias, porque ele vai gerar aqui uma força, um tensionamento, né? Que é justamente isso que ele está falando e exemplificando aqui. E chama a atenção que essa força, esse tensionamento, precisa ser controlado, precisa ser normalizado, mantendo o seu nível estável, contínuo. Por quê? Vejam só, quando o coração bombeia aqui o nosso sangue para entrar no corpo, ele chega na aorta, vai chegar ali a pressão tinindo, na medida. E essa pressão, ela vai ter que ser suficiente para levar o meu sangue até as arteríolas e depois levar o meu sangue até os capilares. Então, essa pressão precisa estar normalizada, precisa estar num nível regular, normal, ao sair do coração, para que todo esse percurso seja feito. Porque senão, se a pressão diminuir, se a gente tiver uma baixa de pressão, não vai chegar sangue nos meus capilares. Se não chega, eu não consigo promover transferência de nutrientes e nem troca de gases. E aí a gente tem esse esquemazinho aqui muito bonitinho para mostrar todo esse fluxo, né? É um esquemazinho que está dividindo o meu coração em regiões, quer dizer, o lado esquerdo e o lado direito. Lembrando que o lado esquerdo é aquele que vai bombear o sangue oxigenado e o lado direito é aquele que recebe o sangue com baixa oxigenação, beleza? Então, o que é que esse esquema mostra de forma sucinta? É que aqui, saindo do lado esquerdo, né, quando o sangue for bombeado para a artéria aorta, a gente vai ter aqui a artéria com a capacidade de promover e gerar pressão. Gerando essa pressão, o sangue consegue chegar nas arteríolas, onde tem essas estruturas aqui que a gente entende daqui a pouco, né? Chegou nas arteríolas, chega nos meus capilares, na região de anastomose, passa para as vênulas. As minhas veias, vocês veem aqui uma capacidade de aumentar o diâmetro, mas diferente da artéria, que é um tecido elástico e gera pressão, aqui na veia ela é capaz de aumentar o seu diâmetro, mas para armazenamento de sangue. Lembrando que a artéria não pulsa, ela não tem tecido elástico. Então, aqui vai ser só para armazenamento de sangue. Até porque é necessário armazenar, né? Visto que não vai ser de uma forma contínua, de uma vez única,
que o sangue ele vai retornar todo para o coração. Então, vão ter as válvulas que vão estar segurando esse sangue em vários níveis, em vários estágios, e a depender, a minha veia ela precisa ter essa capacidade de armazenar sangue. Chegando no coração, vai ter a região, né, dos pulmões aí para as trocas gasosas, certo? Então, para a gente seguir, voltando aqui nas minhas arteriolas, a gente vê essas estruturas, porque nas arteriolas ocorrem eventos de vasodilatação e vasoconstrição, apenas nas arteriolas. Não ocorre nas artérias. E a gente vai entender a importância disso daqui a pouco. Chegando agora aqui nesse gráfico, o que a gente precisa entender é que a minha pressão arterial, ela vai ser mensurada em milímetros de mercúrio, e aí, comumente, a pressão arterial normal é 120 por 80, ou a popular 12 por 8, né? Que a gente corta os zeros, certo? O que seria essa pressão 120 e o que seria o 80? 120 é a pressão sistólica ventricular. É a força com que o meu sangue é ejetado no corpo. Porque vocês concordam que quando o sangue for bombeado, meu ventrículo esquerdo botar pressão e contrair, isso vai injetar sangue na aorta e a aorta vai distender. Bom, né? Que nem desenho, né? Aquele negócio que distende, alaga. Isso gera uma pressão, né? Porque minhas artérias mesmo, que elas façam esse processo de distensão, isso vai gerar uma resistência, certo? Então, isso vai gerar esse valor de pressão que é o 120. Quando o meu ventrículo estiver em diástole, relaxado, ou seja, não vai mandar sangue para ninguém, porque ele está relaxado, a minha artéria agora ela vai voltar para o seu diâmetro de repouso, vai fazer aquele feedback, como eu disse, de cama elástica. Teve a pressão, quer dizer, teve o pulo, e agora vai ter o retorno, que é justamente buscando voltar ao seu diâmetro original. Essa força de volta é o meu valor de 80, que é a pressão diastólica ventricular, 12 por 8, né? 120 por 80. Então, isso a gente já entende que seria um valor ou outro. É isso que importa, na verdade, vocês saberem. O outro fato, no gráfico que a gente extrai, justamente essa sequência, essa cadência da pressão. Que a pressão ela está muito alta, né, do ventrículo para a artéria, está altíssima, é isso que é mensurado. Depois vai chegando nas artérias, vai diminuindo, ficando cabisbaixa, fraquinha, chegando capilar, está ali baixinha também, meados aí de 20. Chegou vênulas e veias, já está na decadência. Você mal tem pressão nas vênulas e veias. Então, como é que o sangue volta para o coração? Se não tem pressão quase nenhuma nas vênulas e nas veias? Volta devido à contração muscular, que foi o que eu comentei. Né? Então, o meu sangue ele vai ser capaz de retornar para o coração devido ao nosso movimento. A gente precisa se movimentar. Né? Tanto, por exemplo, existem recomendações de pessoas que trabalham muito tempo em pé, ou que trabalham muito tempo sentado, de se movimentar, de mexer-se. Porque aí, se você movimenta, você acaba contraindo os músculos, e aí você vai renovando o sangue que está ali nas suas vênulas e veias. Seguindo, a gente tem aqui dois cenários, na verdade, duas medidas, unidades de medidas que auxiliam a regular a pressão. Uma delas vai ser o débito sistólico e o outro vai ser a frequência cardíaca. Vamos dar nome aos bois, né? Débito é aquilo que o meu coração perde, né? Aquilo que ele coloca para fora. Então, o débito sistólico aqui, ou o débito cardíaco, é o volume de sangue que o meu coração envia para o corpo.
né? Então, é o volume de sangue que o meu coração, ao contrair, ou seja, o ventrículo direito ao contrair, ejeta no meu corpo. Frequência cardíaca, frequência está dizendo rotina, né? Repetição. Então, frequência cardíaca é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto que eu possa manifestar, né? Que o meu coração possa ter. Falando a princípio do débito cardíaco, para mudar, né? Fazer um jogo em relação ao débito cardíaco, a gente tem esse nível de regulação aqui, que são esses três fatores: pré-carga, contratilidade e pós-carga. Isso está relacionado a quê, basicamente? Está relacionado à atividade física. Vamos pegar como exemplo, eu, uma pessoa extremamente ativa, né, indo para a academia. Fazer uma esteirinha de leve, né, começar a desenferrujar. Então, o que acontece? Comecei minha caminhada na esteira, vocês concordam que eu vou começar a contrair mais todos os músculos do corpo, principalmente os meus membros inferiores, certo? Se eu estou contraindo esses músculos, esse nível de contração desses músculos vai fazer com que o sangue que estava lá armazenado, paradinho nas minhas veias, ele chegue ao coração. Eu estou aumentando a quantidade de sangue que está chegando no meu coração, porque o músculo está contraindo, então está secando basicamente todas as minhas veias, né? A analogia de secar, porque todo o sangue, na verdade, isso é um circuito, né? Fechado, então não seca. Mas a comparação aqui seria justamente isso. Eu estou ejetando todo o sangue, estou jogando lá para o coração de novo, porque eu aumentei a minha atividade, né, de contração. Então, a pré-carga seria justamente isso. Seria a contração muscular auxiliando na drenagem venosa para o coração. Chegando mais sangue no meu coração, aí eu tenho um evento de contratilidade. Por quê? Chegou mais sangue lá pela minha veia cava, no átrio. O coração vai sentir que, opa, chegou mais sangue. O que vai precisar ser feito? As minhas células cardíacas vão receber um estímulo para contrair com mais força, porque eu estou tendo uma demanda maior de sangue, né? Então eu vou precisar contrair mais para poder ejetar todo esse sangue de volta para o meu corpo. Então, é de contratilidade é um efeito de adaptação do meu coração para esse aumento de volume que chegou pelas veias cavas, superior e inferior, certo? Já o pós-carga é o resultado disso. Porque chegou mais sangue no pré-carga. Meu coração agora já se equipou para contrair forte que só. Então vai chegar agora no pós-carga, que é justamente o aumento do débito cardíaco. Porque eu vou injetar mais sangue. Se eu estou injetando mais sangue e o débito cardíaco é o volume que o meu coração, o volume de sangue que o meu coração ejeta, joga para o meu corpo, então eu aumento o débito cardíaco. Se eu estou aumentando o débito cardíaco, eu não boto mais pressão não na artéria ali, na aorta, né? A bichinha vai aguentar o rojão da poxa, né? Então, se eu aumentei o rojão da aorta, eu estou aumentando a pressão arterial, beleza? E o outro fator que também interfere na nossa pressão arterial é a tal da frequência cardíaca, só que a regulação dessa frequência vai ser de acordo com o sistema nervoso autônomo, simpático, a simpatia de pessoa, e o parasimpático, que é paralelo à simpatia. Brincadeira da parte, isso não tem nada a ver. Vocês vão ver até com mais detalhes quando estudar sistema nervoso, mas o que a gente precisa ter em mente agora é que o sistema nervoso autônomo é aquele sistema que trabalha por si só, é autônomo, né? A gente não ordena de forma consciente, então é algo involuntário. O sistema nervoso autônomo trabalha de forma involuntária. E aí ele vai agir onde? Vai agir nas células do marca-passo. Células elas que estão
na estrutura do coração chamada nó sinoatrial, que é a região onde tem o estímulo inicial de despolarização que inicia a contração cardíaca. E é nessa região, com essa célula de marca-passo, que a gente mantém o ritmo do coração. Então, se a gente quer alterar a frequência cardíaca, se a gente quer alterar a quantidade de batimentos que o meu coração é capaz de fazer, eu tenho que dar uma cutucada nas células de marca-passo. Ou mandar elas trabalhar mais, para aumentar esse ritmo, ou mandar elas infelizes trabalhar menos, para diminuir esse ritmo, né? Então, o sistema nervoso autônomo é essa orquestra, né? É a linha de frente que vai ditar o ritmo que essas células de marca-passo vão ter que estar trabalhando. E aí, a depender do sistema ativado, se o simpático ou parasimpático, gera efeitos diferentes na minha frequência cardíaca. Por hora, é necessário a gente saber que essa ativação, por exemplo, do sistema autônomo simpático vai dar aumento da frequência cardíaca, porque vocês vão estudar e ver que o sistema nervoso autônomo simpático ele está relacionado muito à luta e fuga. Então, por exemplo, se eu preciso correr, eu aumento a frequência cardíaca, porque eu vou precisar de mais sangue para dar minhas carreiras, né? Para fugir. Já o sistema autônomo parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca, né? Porque ele está relacionado muito a atividades que favoreçam a digestão e repouso. Eu só quero estar relax, relaxado, sem demanda e tal, eu diminuo a frequência cardíaca, certo? Então, vocês por hora precisam saber, né, os outros fatores aqui, vocês vão entender mais quando estudar o sistema nervoso. Mas, por hora é necessário a gente saber que o simpático aumenta a frequência cardíaca e o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Isso atuando no nó sinoatrial. Tudo bem aqui que está dizendo nó sinoatrial e nó atrioventricular. Mas o estímulo começa no nó sinoatrial. Depois vem a despolarização do nó sinoatrial, passa pelo nó atrioventricular, segue pelo feixes de His, até chegar nas fibras de Purkinje nos ventrículos, né? Revisão boa, hein? Então, chegou. Opa, voltando. E o que é necessário também para finalizar esses quadrinhos de comparação é que o sistema autônomo simpático ele altera a contratilidade e aumenta a força de contração. Já o parasimpático, como eu estou diminuindo a frequência cardíaca, eu não aumento a contratilidade. A contração fica a mesma. Eu só diminuo o ritmo, mas a força de contração mantém a mesma. Já no simpático, a força de contração aumenta, né? Então você pode até relacionar. Luísa, quando você falou sobre o débito sistólico, que tem esse efeito aqui de contratilidade, é justamente isso que você pensou. Esse efeito aqui é porque o meu coração ele vai ter receptores que vão notar que ele está cheião, recebeu muito sangue. Aí quem vai ser ativado? O sistema nervoso autônomo simpático, para aumentar essa força de contração, mostrar que ele tá aí para o que der vier, beleza? Seguindo, a gente tem essa belíssima imagem que vai fazer a gente entrar em outra via e outro viés que a gente pode regular a pressão arterial. Então, a gente já viu que através do volume, né, do débito cardíaco, eu altero a pressão arterial, sendo débito cardíaco diretamente proporcional à pressão arterial. A gente viu que com a frequência cardíaca eu também mexo na pressão arterial, sendo também diretamente proporcional. Quanto maior a frequência cardíaca, maior a pressão arterial. E agora a gente vai ver também que outro nível de regulação da minha pressão vai ser nas minhas arteríolas, certo? Então tem aqui a gente mostrando esse fluxo. Então, recapitulando, por exemplo, em relação ao débito cardíaco, se a gente joga mais sangue aqui, jogou mais sangue aqui, as artérias que tem o tecido elástico vai expandir. Expandiu, depois faz o efeito sanfona. Encolhe, né? Encolhe, isso vai fazer com que esse sangue
ejete, passe aquilo para as minhas arteríolas, certo? Se eu aumento o volume aqui, o débito cardíaco, jogo mais sangue, essa distensão aqui vai ser bem maior. Então, mais volume, mais débito cardíaco, maior a pressão, porque eu estou aumentando aqui essa distensão da minha artéria, certo? Outra forma de eu aumentar essa pressão vai ser mexendo aqui na resistência das arteríolas. Vamos dizer que a gente feche aqui, né, esse lumenzinho, rosquei, e a gente fecha o lumenzinho, deixa mais estreito, né, do tamanho, na finura de uma agulha. Vocês concordam que quando esse sangue sair da minha artéria e chegar nas artérias vai ter resistência? Vai ter dificuldade de passar? Vai. Se vai ter dificuldade de passar, eu vou estar deixando mais sangue por aqui acumulado, então estou aumentando também a pressão aqui, porque eu não estou conseguindo jogar esse infeliz nas arteríolas. Então, eu aumento a pressão. Se eu diminuo o lumen, diminuo o diâmetro da minha arteríola, eu aumento a pressão. Mas, se eu aumento o diâmetro da minha arteríola, eu deixo tudo folgado, livre, né? Para ir-se embora. Então, eu diminuo a pressão arterial. É só fazer analogia, como a Silveta colocou no livro do milkshake, o canudo do milkshake, né? Botando o milkshake sendo nosso sangue, se assim fosse, era delicioso, né? Então, o canudo do milkshake vai ser de um diâmetro bem maior do que o canudo normal, que a gente toma refrigerante. Porque isso está relacionado muito para facilidade, né? Facilitar a questão de condução do líquido. Então, o diâmetro maior facilita. Por isso que a pressão é menor. É mais fácil. Facilita. Já um diâmetro menor dificulta. A gente ter um aumento dessa pressão. Ok? E aí, nesse esquema, a gente tem um resumão de como a pressão arterial é determinada. A gente já explicou a parte do débito cardíaco, que é o segundo aqui, explicando aquele lance e tal do volume. Falamos das artérias agora. Tem também a questão do diâmetro das veias, que não é algo crucial, né? Tem uma interferência, mas não é o fator principal em relação a débito cardíaco e diâmetro de arteríola, por exemplo. Temos também o volume sanguíneo, ou seja, a quantidade de sangue que a gente tem no nosso corpo. Essa quantidade de sangue pode ser variável e variada em relação à ingestão de líquidos. Quanto mais líquido a gente ingere, a gente insere essa quantidade de líquido no sangue, até porque tudo que entra via sistema digestório, né, digestivo, vai cair na corrente sanguínea, para, a depender da demanda, ser eliminado ou não. Então, se vai entrar na corrente sanguínea e depois vai ser visto se eliminado ou não, quem entra na jogada para regular o volume sanguíneo é justamente o sistema renal, os rins. Né? Se eu tenho se eu sou uma pessoa que ingere muito líquido, eu vou precisar eliminar esse excesso, porque muito sangue, se eu estou com aumento de volume sanguíneo, eu vou estar aumentando meu débito cardíaco, certo? Se eu estou aumentando meu débito cardíaco, eu estou aumentando a pressão arterial. Então, o interessante é a gente manter o volume sanguíneo normal. Já esse volume sanguíneo diminuído, se eu tenho pouco volume sanguíneo, eu diminuo o débito cardíaco, a quantidade de sangue que o meu coração está conseguindo jogar para o meu corpo. Sendo assim, eu reduzo a pressão arterial, certo? Então, de acordo com o que a gente conversou, agora a gente consegue entender isso aí. Como é que uma pessoa com pressão alta, primeiro é aconselhado usar diurético, depois reduzir sal e gordura, por exemplo, na sua dieta. Para quê? Né? Porque tem qual é essa correlação desses itens com a minha pressão arterial? Mesmo que Pedro não queira fazer, o que é necessário ser feito? Primeiro, o diurético. Qual é o reflexo? Se eu promovo diurese, eu estou perdendo líquido. Se eu perco líquido, eu mexo no meu volume sanguíneo. Se eu estou mexendo no meu volume sanguíneo, retirando o líquido, diminuo o volume sanguíneo,
diminuo o débito cardíaco, diminuo a minha pressão. Então, para um hipertenso, é joia. Já em relação à redução de sal anda casadinho com a água. Se eu tenho muito sal nas minhas células, essas células vão precisar de mais água, até para poder solubilizar esse sal e ele ser eliminado. Então, se eu atraio mais água, eu retenho água, e retenção hídrica não é positivo no quadro de hipertensão, porque eu aumento o volume sanguíneo, que não é interessante. Por isso que é preciso reduzir aí o sal. Já a gordura vai ser uma barreira, né, nas nossas arteriolas. Vai diminuir o calibre, o lumen, vai diminuir o diâmetro das minhas arteriolas, fazendo obstrução. Se eu estou reduzindo, né, fazendo uma vasoconstrição, se eu estou reduzindo, o que é que eu estou promovendo? Promovo maior resistência, ou seja, aumento da pressão arterial, porque está tudo entupido, certo? Uma coisa que eu vou precisar voltar lá, vamos voltar. Uma coisa que eu não citei aqui é que as arteríolas, certo? Essa questão de vasodilatação e vasoconstrição, quem vai determinar é o sistema autônomo simpático, porque os meus vasos, eles só vão receber ordens do sistema autônomo simpático e não do parasimpático. O coração recebe do simpático e do parasimpático, né? Pau mandado dos dois. Agora, as minhas arteríolas não, só recebem ordens do sistema autônomo simpático. Então, vamos dar continuidade e falar dos controles da pressão, que tem 5 vias, esses reflexos lindos. E aí, lembrando que o centro que regula o principal reflexo, que é o reflexo dos mecanorreceptores, em especial o barroreceptor, que é esse primeiro reflexo, ele tem correlação com a estrutura do bulbo aqui do tronco cefálico. Então, o bulbo e barroreceptor é aquela dupla dinâmica, aquele Batman e Robin, entendeu? Aquele nível best friends forever, certo? Então, dando seguimento para a gente falar, e daqui a pouco a gente volta, retoma os outros reflexos, beleza? Então, os reflexos do barroreceptor. O barroreceptor é uma barreira. Brincadeira. O receptor vai ser mecanorreceptores, ou seja, receptores mecânicos, que vão ser capazes de monitorar variação do estiramento, do tensionamento das minhas artérias, da aorta e das carótidas. Pontos estratégicos, né, geniais. Por quê? Na aorta vai mandar sangue para o corpo todo. Então já tem um cara ali monitorando para saber se o serviço vai ser bem feito, está sendo bem feito. Já na carótida já é um monitoramento a mais para saber como é que vai estar chegando esse sangue lá no cérebro, né? Região sensível, então não pode ter muita oscilação de pressão não, então precisa estar a gente monitorando esse tensionamento, certo? E o que é que o barroreceptor ele faz, né? Ele vai ativar, a depender da demanda, o sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, para poder resolver a situação. Como assim? É o que a imagem está trazendo aqui, certo? Está tendo alteração da pressão arterial. Alterou essa pressão, quem vai estar sentindo vai ser os barroreceptores. Ele está sentindo aquela variação, ele vai chegar como um bom neurônio sensorial, que vocês vão entender mais o sistema nervoso, estudo do sistema nervoso, mas os neurônios sensoriais são aqueles responsáveis por captar estímulos, né, e jogar para o seu centro de interpretação, que no caso aqui da pressão arterial vai ser o meu bulbo, que é o centro de controle cardiovascular. Então, olha o fluxo. Alteração na pressão arterial. Aumentou ou diminuiu? Meu barroreceptor está ali como o maior 171 da pressão arterial. Joga informação para o meu bulbo, né? Joga a bomba, né? Ó, tá assim, viu, meu amigo?
que nem aquelas fuxiceiras de rua, né? Manda logo, passa o fio, né, pro bulbo. Se essa informação que o barro-receptor jogar para o meu bulbo for informação sinalizando que a pressão arterial está alta, o meu bulbo vai chegar e vai dar um comando via sistema nervoso parasimpático, usando os neurônios parasimpáticos. Por quê? Lembra que o sistema parasimpático é repouso, então eu vou querer que diminua a minha pressão. Se a pressão está alta, o meu bulbo interpreta a informação do barro-receptor. Essa informação interpretada me diz que a pressão arterial está alta, então o meu bulbo vai dar uma resposta, que é ativando o neurônio parasimpático, para que ele mexa onde? Na frequência cardíaca no nosso sino atrial. Mexer na frequência cardíaca como? Reduzindo essa frequência cardíaca, fazendo que o coração bata devagarzinho, né? Sem pressa, certo? Então, esse é um viés. Além disso, quando eu ativo essa região parasimpática, eu vou mexer também nos meus vasos, nas minhas arteríolas. Como? Se você me falou, Heloísa, que as arteríolas só recebem ordem do sistema autônomo simpático. Realmente, ela só recebe ordem desse sistema. Mas o parasimpático, quando aparece na jogada, o simpático é desativado. Sendo assim, eu vou estar diminuindo a quantidade de neurotransmissores do sistema nervoso parasimpático e aí eu promovo a minha vasodilatação, certo? Então, são dois eventos. Eu diminuo a frequência cardíaca via neurônio parasimpático, certo? São dois eventos, coração e vasos. No coração, diminui a frequência cardíaca, nos vasos, promovo vasodilatação porque eu desativo o sistema nervoso simpático, certo? Mas aí, caso o bulbo receba o fuxico do barro-receptor, e nesse fuxico está lá escrito no papelzinho desses garrafais: pressão arterial está diminuindo. Aí o meu bulbo vai chegar e manda a ordem via neurônio simpático para que esses neurônios resolvam a parada. E o que é que eles vão fazer? Os simpatias vão aumentar a frequência cardíaca, porque lembra, relacionando a luta e fuga, então aumenta a frequência cardíaca agindo no nosso sino atrial e, consequentemente, se eu estou aumentando a frequência cardíaca, eu interfiro na contração dos ventrículos, que é o que está mostrando aqui, e também eu mexo nas minhas arteríolas e veias, fazendo vasoconstrição. Então, a gente pode reduzir o calibre de nossas veias, mas o papel importante aqui é nesse alvo nas arteríolas, fazendo vasoconstrição, certo? Então, é desse jeito que os meus barro-receptores vão trabalhar. Ainda nos slides eu deixei várias outras imagens para que vocês tomem de referência. Se não entenderam do jeito que Titi explicou agora, aí vocês dão uma lida depois nesse para poder compreender. Beleza? E aí, seguindo, só para falar de forma breve em relação aos outros reflexos, a gente tem os reflexos atriais e da artéria pulmonar, que já estão mostrando aqui que vai ser no átrio e no ventrículo, né? Então, nas artérias pulmonares, nos átrios, existem neurônios também que vão ser neurônios mecânicos, né? Receptores sensitivos mecânicos, que são mecanorreceptores, sensíveis a esse tensionamento, esse estiramento. Esses receptores são semelhantes aos barro-receptores aórticos e carótidos que estão aqui e monitoram o aumento ou diminuição do volume de sangue no átrio, nos átrios, na verdade, ou na artéria pulmonar. Então, o barro-receptor está só nas artérias, aorta e carótida. Já esses aqui, que são receptores de baixa pressão, receptores que também são mecânicos, né? Mais específicos do átrio e da artéria pulmonar. Então, eles vão monitorar, assim como o barro-receptor monitora na carótida e na aorta, tem esse monitoramento aqui no átrio e na artéria pulmonar. Por quê? No átrio,
é importante porque o meu coração já vai, às vezes, a depender do evento, se preparar para uma contratilidade maior. Né? Se eu tenho um receptor ali mostrando, eita, tá chegando mais volume no átrio. Então, eu já estou ligado. Eita, eu vou ejetar mais sangue no meu pulmão. Então, eu já preparo que vai voltar mais sangue pelo átrio esquerdo para ser ejetado do corpo. Então, seria uma zona de controle ali dentro do meu coração, certo? Para saber, ter noção do volume interno que está sendo circulado. Já, por sua vez, o reflexo de volume vai ser um reflexo também que vai estar relacionado com essa capacidade de monitoramento dos meus átrios, mas vai trabalhar casadinho com quem? Com o sistema renal, querida. Como assim? Né? O que vai acontecer? O que vai rolar? Quando entrar mais sangue no meu átrio, né, o átrio ficar cheinho, que nem pança de mosquito, que se alimenta, o que vai acontecer? Esse estiramento, esse tensionamento do meu átrio vai gerar um reflexo sinalizado para o meu hipotálamo, gerenciar várias coisas do nosso corpo, e entre elas, que é o eixo hipófise-hipotálamo, vai ser justamente hormônios. Por isso que ele entra aí na jogada, ele aparece. Por quê? O hipotálamo, quando ele for acionado por esse tipo de reflexo aqui do átrio, ele vai induzir a diminuição da produção do hormônio antidiurético, do ADH ou vasopressina. Se a gente tem menos ADH, os rins vão aumentar a produção de urina, diminuindo então o volume sanguíneo e, consequentemente, diminui a pressão arterial. Então, essa seria a lógica. Caso eu precise aumentar a pressão arterial, então eu vou estimular a produção do antidiurético para reter líquido, né? Então, o reflexo de volume está relacionado a isso, ao sistema renal, pelo delay no sistema renal, está na jogada, certinho? O outro aqui, esse reflexo de Bainbridge, né? Esse tipo de reflexo aqui, apesar do nome complexo, é tranquilo. São reflexos também atriais, mas que vão controlar a frequência cardíaca. Então, o reflexo de volume é um reflexo atrial, mas que vai estar casado com o renal para mexer no volume sanguíneo. Já o reflexo de Bainbridge é um reflexo relacionado ao controle da frequência cardíaca. Por quê? Quando aumentar a pressão arterial, por exemplo, aumentou a pressão arterial, vai chegar mais sangue nos átrios, correto? Esse reflexo vai ser ativado, porque chegou mais sangue nos átrios, e aí vai enviar essa sinalização para o meu bulbo, né? Esse reflexo sinaliza para o meu bulbo, vai dedurar. O bulbo vai responder a esse reflexo, ativando, por exemplo, o sistema simpático para liberar os neurotransmissores desse sistema e aumentar a força da contração, né? Principalmente da frequência cardíaca. Com esse reflexo, vai evitar o quê? Que o coração acumule sangue nas veias, nos átrios e na circulação pulmonar. Então, a gente vê aqui que esse reflexo, se a gente fosse resumir, de Bainbridge, é um reflexo que é responsável pela adaptação do meu coração em aumentar a sua força de contração, aumentar a sua contratilidade. E aí, para terminar, a gente tem um reflexo quimioreceptor que está relacionado a quê? Está relacionado com a capacidade de monitorar as concentrações de gases no nosso sangue. Gases esses que são oxigênio, gás carbônico, além disso, alguns íons, que aí no caso específico é o íon de hidrogênio. Então, vamos dar um exemplo, né, que ele vai agir esse monitoramento com pressão alta ou baixa, que nem um barroreceptor, tá? Se a pressão cair, a tendência vai ser diminuir o oxigênio no meu sangue e aumentar o gás carbônico junto com os íons de hidrogênio.
Quando isso acontecer, esses quimioreceptores vão interpretar esse sinal de baixa de oxigênio e alta de gás carbônico e íons de hidrogênio e vai dedurar lá para o bulbo. E só tá esse aqui é o cenário. O que é que o bulbo vai fazer? O bulbo vai agir como ele age com os bioreceptores. Como a gente está dizendo que o oxigênio está baixo, a oxigenação está baixa, então estou precisando aumentar a pressão arterial, o fluxo de sangue no meu corpo. Então, nesse caso, o bulbo, quando receber essa informação do meu quimioreceptor, ele vai ativar o sistema simpático para poder aumentar aí a minha frequência, a minha pressão arterial. Já se for contrário, vai ocorrer, obviamente, o contrário do que eu estou dizendo, para contrariar tudo que já foi contrariado. Beleza? Assim, também, depois de a gente fazer esse resumão, para encerrar, eu não coloquei no slide sobre, mas é importante vocês saberem que existem 3 tipos de alterações. Alterações rápidas e alterações lentas, né? Fora que na jogada tem aquelas alterações intermediárias, que é alterações de minutos. Então, alterações rápidas são aquelas que vão utilizar o sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, via barroreceptor ou quimioreceptor, beleza? As em minutos, ela vai ser um sistema que vai utilizar o sistema renal, utilizando aquele trio parada dura que a gente viu no sistema renal, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, os rins que vão fazer essa alteração média. E as lentas, né, vai ser um tipo de mecanismo mais demorado a controle, que vem junto com o sistema renal, né, fazendo esse tipo de alteração. Para encerrar de vez, passar raiva, é necessário também a gente compreender, por exemplo, ver um caso desse e entender o que é que isso vai interferir na pressão. Isso aí, por exemplo, é um caso de hipertensão ou de hipotensão, aumento da pressão ou baixa da pressão. Então, a gente lê aí, esse indivíduo teve fratura exposta. Começou a ter confusão mental, começou a ter cianose, ou seja, ele está perdendo sangue. Se ele perdeu sangue, ou está perdendo sangue, ele está perdendo volume sanguíneo. Perdeu o volume sanguíneo, diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. O risco, por exemplo, desse caso, é o indivíduo desenvolver um choque hipovolêmico, ou seja, devido à diminuição desse volume de forma drástica, e aí existe uma parada cardiorrespiratória, certo? Porque a gente reduz a nossa pressão a níveis muito basais devido à redução do volume e, como consequência, redução do débito cardíaco. E para encerrar, a gente tem um exemplo aí de aterosclerose, né? Porque isso vai acarretar o aumento da pressão arterial, porque a gente está diminuindo o diâmetro da minha arteríola. Se eu diminuo o diâmetro da arteríola, eu promovo um aumento da pressão arterial, porque eu estou promovendo de resistência, certo? Então é isso. Obrigado aí pela paciência, por vocês estarem ouvindo com calma. Espero que seja um vídeo que ajude bastante vocês e que dê tudo certo. Beleza? Obrigado aí mais uma vez pela atenção e um forte abraço a todos. Até mais!